Cá estamos de novo, de volta para tratar do nosso curso. No evento dessa semana, nós estamos aprendendo, como você lembra, como fazer da reflexão uma ferramenta para ter domínio sobre a vida, de tal maneira que você possa controlar melhor os acontecimentos que te atingem, para que você possa ter cada vez mais autocontrole sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, inclusive, para que você possa ter serenidade diante das coisas que te atingem e tudo aquilo que é próprio da escola do estoicismo. Na nossa primeira aula, nós tratamos de temas como o que é o estoicismo, como ele pode nos ajudar a vivermos melhor. Explicamos quem foi Sêneca, que foi o primeiro grande pensador da escola estoica, a importância que ele teve dentro de Roma, o valor dos seus ensinamentos, e falamos um pouco a respeito do tempo, da visão que ele tem do tempo, de como desperdiçamos essa energia que na verdade é sinônimo de vida, para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar vivendo com maior profundidade cada momento, para que a gente não deixe que a nossa maior riqueza possa se perder da maneira como normalmente desperdiçamos. O desperdício é sempre, de alguma maneira, um atentado contra a natureza, e o desperdício do tempo é um atentado contra a vida. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos trabalhar com outro tema super importante, também muito específico da escola estoica, que é o autocontrole. E nós vamos ser guiados nessa reflexão de hoje pelos pensamentos do filósofo Epíteto, um outro grande filósofo da escola estoica. Epíteto tem uma história bastante particular, porque ele era um escravo. Ele foi comprado por um secretário do imperador Nero chamado Epafrodito. Ele viveu grande parte da sua vida como escravo. Assistiu aulas de um professor de estoicismo que havia na época, chamado Musônio Rufo, aprendeu aí as máximas do estoicismo e se tornou ele mesmo também um grande mestre de filosofia. Num determinado momento foi liberto e começou a fazer as suas prédicas. Foi expulso de Roma, com um édito que expulsou todos os filósofos de Roma, e fundou a sua escola e começou a ensinar filosofia estoica de uma maneira muito profunda e muito própria. Ele tornou seus os ensinamentos do seu mestre e deu um grande brilho à escola estoica. Esses seus ensinamentos, através de um discípulo seu, seriam passados depois ao imperador Marco Aurélio, que tinha grande admiração por Epíteto. Nós vamos trabalhar então com uma máxima de um livro que compila as máximas do manual do Epíteto, que se chama A Arte de Viver. Vamos ver como é que ele trata sobre essa questão tão delicada e importante do autocontrole. Às vezes não temos sequer consciência de que nós temos que praticar o autocontrole. E nós vamos hoje ver que temos e por que temos que praticar esse autocontrole. A frase dele é a seguinte: devemos treinar nas pequenas contrariedades a prática da serenidade interior, preparar-se para as provas maiores. É interessante isso, né? Não deixar que uma contrariedade te faça perder a si mesmo e treinar nas coisas pequenas. Imagine você uma guerra. Um soldado que só treinasse durante a própria guerra seria um péssimo soldado, medíocre, não teria nenhuma chance. Só tem chance no combate aquele que treina todos os dias em tempo de paz. Nós não vamos ter autocontrole diante de uma grande dificuldade se nas pequenas dificuldades diárias nós não treinamos esse autocontrole. Aquela dificuldade de um aparelho em casa pifar na hora que você está precisando dele. Sei lá, acabou o gás do fogão na hora que eu estou morrendo de pressa para sair de casa. Um engarrafamento que hoje está pior do que nunca e eu tenho pressa para chegar a algum lugar. Coisas pequenas do dia a dia. Aquele objeto que cai no chão e se quebra, aquela criança que dá birra, essas pequenas coisas. São aí que a gente vai treinar para estarmos bem nos momentos de grandes adversidades. Então é muito importante que a gente vá treinando em tempos de paz. Essas pequenas coisas, avalie por que eu não consegui manter a serenidade diante delas. São tão pequenas, são tão simples. A vida necessariamente trará provas maiores. E se eu não tenho um bom desempenho aí, como eu vou conseguir dar resposta a provas maiores? Ou seja, eu tenho tentado, pelo menos, me controlar diante das pequenas contrariedades, pelo menos tenho tentado, ou sempre tenho agido por impulso, ou eu sequer entendo que é necessário me autocontrolar diante das dificuldades. Quando você tem uma criança que faz birra,
Você para, pensa o que é melhor para a criança, de cabeça fria, sem raiva, sem cólera, e dá a ela um ensinamento, logicamente você está fazendo bem a essa criança. Se você impulsivamente despeja sobre ela a sua raiva, lógico que você está fazendo mal a essa criança. Isso não se aplica só ao caso da criança, aplica-se a qualquer situação na sua vida onde você perca o controle e deixa o impulso tomar a frente. Sempre haverá perda, sempre haverá prejuízo. A vida interior depende de nós. As coisas externas, não. Que isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento, inclusive já falei um pouco para vocês quando conversamos sobre estoicismo na nossa aula passada. Nós temos um mundo à nossa volta que a gente não tem controle sobre ele. Eu não posso decidir o que o outro vai fazer. Eu não posso decidir o tempo que vai fazer. Eu não posso decidir as frustrações que podem surgir. Eu não posso decidir os acontecimentos externos. Mas eu posso decidir o que eu mesma faço. Tentar controlar as situações externas gera frustração, ansiedade e tendência crítica, amargura. Amarguramos a nossa vida lutando contra coisas que não podemos mudar. Se ao invés de querer controlar a vida dos meus filhos, das pessoas à minha volta, da sociedade, do meu vizinho, eu procurasse controlar aquilo que eu tenho possibilidade de controlar, que é a minha própria vida, e desse exemplo de uma vida de valor para eles. Às vezes, através do exemplo, você pode ajudar o outro a mudar, mas tentando forçá-lo a mudar nesse momento porque ele te contraria, isso em geral não vai gerar nenhum tipo de benefício. Lembre, os estoicos costumavam dizer que há coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. Nós deveríamos nos alegrar quando acertamos naquelas que dependem de nós e deveríamos nos entristecer quando erramos naquelas que dependem de nós. Ou seja, inclusive Epíteto costumava dizer uma coisa muito interessante quando as pessoas falavam para ele: quem é você para falar de autocontrole? Você não se controla em nada, você é um escravo. E ele dizia: você sabe o que é um escravo? É aquele que naquilo que depende dele não faz nada, mas naquilo que não depende fica tentando dar murro em ponta de faca, diríamos atualmente, né? Tentando mudar aquilo que não é possível mudar, pelo menos não nesse momento. Então, ao invés de criticar e me impacientar com o trânsito, quem sabe se eu saísse meia hora mais cedo de casa? Isso eu posso controlar, está dentro do meu controle. Mas mudar a situação do trânsito na cidade nesse momento, eu não posso. E não adianta ficar me irritando, buzinando o carro, impacientando as outras pessoas, pensando da administração da cidade, da prefeitura, do departamento de trânsito, por que não mudam essas vias. Nada disso vai adiantar. Agora, o que depende de você? Sair meia hora mais cedo de casa, isso depende. E normalmente nisso que depende não fazemos. E ficamos brigando contra aquilo que não depende. Isso, para Epíteto, é um conceito de escravidão. Escravidão é não fazer nada naquilo que depende de nós e ficarmos lutando contra aquilo que não depende. Então, pensem um pouco a esse respeito. Eu deixo para vocês uma reflexão para que possam pensar durante a semana a respeito dessa questão. Toda vez que algo me atrapalhar ou me perturbar, antes de sentir raiva ou reagir mal, eu perguntarei a mim mesmo: o que eu posso fazer para que em outra ocasião isso seja mais suportável, mais fácil? Pare para pensar toda vez que alguma coisa te tirar do centro. Espera aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Ao invés de simplesmente deixar a cólera subir a cabeça e fazer alguma bobagem, deixa eu me controlar e pensar: o que eu posso fazer para minimizar esse problema? Às vezes, a única coisa que você pode fazer é ficar sereno. Ter paciência com as pessoas, ser gentil. Quantas vezes só com a gentileza resolvemos um problema sério que poderia nos tomar muitas horas, poderia nos impacientar ainda mais. Às vezes é só isso que podemos fazer. Já foi um exercício maravilhoso de autocontrole. Portanto, um exercício fundamental. Alguma coisa quis te perturbar, para e pensa: o que eu posso fazer para que eu não volte a perder a paciência com isso? O que eu posso fazer para que essa situação se torne mais suportável, mais fácil? E faça nesse momento aquilo que pode te permitir modificar de alguma maneira a situação e garantir a tua tranquilidade. É uma nova forma de se posicionar diante das adversidades.
Como eu posso reagir de forma a dar uma solução ao problema, ainda que parcial, ao invés de só procurar culpados. Ou seja, qual é a melhor providência, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento, ao invés de ficar simplesmente transferindo culpas para todo mundo à minha volta. E isso é um exercício bastante estoico, que garante dignidade, garante postura, garante felicidade. Garanto que a tua vida será muito mais serena e muito mais agradável dessa forma, para você e para as pessoas que estão à sua volta. Se de certo modo a pressão das coisas exteriores te houver perturbado, retoma logo a ti, e não fica fora do ritmo senão enquanto forçado. Quanto menos abandonares a cadência, melhor a dominarás. Ou seja, alguma coisa me roubou a mim mesmo, perdi o controle. Opa, perdi o controle. Mais rapidamente do que tudo, volta para o trilho. Respira fundo, vai lá, toma um copo d'água, pede 1 minuto de pause, vai lá, respira fundo, relembra quem você é e volta nos trilhos. Tenta, sabe, eu costumo usar muito esse exemplo, que é o top 10 de exemplos bobos, mas ele funciona, que é o bendito exemplo da barata. Pousou uma barata no seu braço, está imaginando? Filosofia exige imaginação. Não é qualquer barata não, aquelas grandonas, cascudas, e com asas, que são as piores que existem no mundo. Tem um ditado popular que diz: Deus não dá asas a cobras, mas dá a baratas, que também é complicado, né? Imagina uma dessas, pousada no teu braço, agora. O que você faz? Olha e diz: daqui a pouco eu tiro? Quem faz isso? Eu costumo dizer que tem até uma frase, uma palavra, né, que é usual nesse momento. Parar a barata na parede, não é assim? Com as coisas que tocam na tua pele e te comprometem como ser humano, faça o mesmo. Não deixar já eu tiro, não, é agora. Não fica nem um segundo. Porque uma barata não vai te fazer nem um milésimo do mal que um descontrole vai fazer. Quem de nós, não me excluo disso, já não perdeu grandes coisas na vida por não ter sabido segurar as rédeas de si próprio a tempo? Quantas portas se fecharam, né? Quantas coisas equivocadas ficaram para trás. Então, treinar autocontrole é uma coisa vil para dar uma respirada, retoma o trilho. Treina isso com coisas pequenininhas, dá para fazer. Isso vai fortalecendo a musculatura da tua vontade. E ele complementa, né? Se não és reto, retifica-te. Hás de ser reto ou retificado. Se já percebi uma coisa torta, desentorta na hora, não deixa para amanhã. Lembra da barata pousada no teu braço. Reage imediatamente. Quais são as reflexões que eu propus para isso? Eu já parei para observar quais as coisas que me colocam fora de mim e por que razão elas conseguem isso? Porque tem uma certa categoria de coisas. Às vezes, quando eu estou no trânsito, tem gente que trânsito é o seu inferno astral. É aquela pessoa pacífica, maravilhosa, entra no carro, vira uma coisa de louco, um monstro. Não parece a mesma pessoa. Bom, eu vou treinar aí, nesse campo. Vou ver o que acontece no trânsito que me deixa tão louco que eu me troco por um momento de cólera. Troco a minha identidade por um momento de explosão. Muitas vezes o que eu percebo, e pode ser que seja só uma besteira da minha cabeça, mas muitas vezes me passa isso pela mente, é que quando nós estamos de cara limpa diante do outro, o nosso nível de autocontrole é maior. Quando nós entramos por trás de uma máscara de ferro, que é o carro, temos a impressão de que não estão nos vendo. Aí soltamos todos os bichos. E viramos, às vezes, realmente monstros. É incrível a violência no trânsito. Isso significa que, na verdade, você sempre foi bicho. Na relação com o outro, você simplesmente usa uma máscara. Você não aprendeu a amar o autocontrole e gostar do teu comportamento quando você é ponderado e humano. Você simplesmente está usando uma máscara, uma artificialidade que o automóvel libera. Tá? Então, eu vou ficar triplamente mais atento quando eu estiver diante de uma situação de trânsito intenso. Quando as pessoas estão à minha volta, me fechando, me empurrando, vou ficar triplamente mais atento, porque algum dia eu vou passar por isso e ele não vai me roubar a mim mesmo. Algum dia eu vou passar por um trânsito violento e vou chegar com toda a dignidade do outro lado.
Mas eu não posso me dar por derrotado, dizer, não, trânsito não tem jeito. Começo a treinar a minha atenção nessa situação. Tudo aquilo que te rouba o teu caminho, redobra a atenção aí. E coloca uma proposta. Um dia eu vou passar por aí e isso não vai mais me roubar a mim mesmo. Tem gente que é o futebol, né? Tanto como quando assiste, quanto quando joga. Às vezes quando joga é pior ainda. Aí a coisa fica feia. Aquela pessoa pacífica até a última célula da alma. Quando entra num campo de futebol, às vezes é difícil. Seja o que for, faça um planejamento. Eu vou passar por isso aí e não deixar minha dignidade do lado de fora do campo. Ela vai entrar comigo. Tá? Porque aí você realmente é uma pessoa que tem dignidade. Senão é só uma máscara. O que mais? De reflexão ainda sobre esse pensamento de Marco Aurélio. Se eu estou pintando um quadro, esculpindo uma estátua, ou mesmo escrevendo um texto, quem trabalha em alguma dessas áreas, ou às vezes até uma cozinheira fazendo uma comida, vou sempre lá e dou uma mexidinha para ficar um pouco melhor. Já parei para imaginar que dá para fazer isso comigo, com a minha própria vida? Ou seja, esse querer retificar-se. Se eu não sou reto, e nenhum de nós é, e se retificando, dando uma mexidinha para ficar mais perto do ideal a cada dia. Minha mãe, toda vez que ela cozinhava, sobretudo no domingo, isso era um ritual, ela ia para cada componente da casa perguntando o que tinha achado da comida. E tinha uma característica, ela não aceitava uma resposta com uma palavra só. Tá bom. Não, ficava furiosa. Mas como assim tá bom? Você achou que a quantidade de sal no feijão estava boa? Feijão era o orgulho dela. Como assim? O que você achou de tal tempero que eu botei na salada? Você notou alguma diferença? Portanto, a gente já comia atento, porque sabia que eu tinha questionário depois. Sabe por quê? Porque no próximo domingo ela queria que a comida fosse melhor. Isso é interessante, porque muitos de nós fazemos isso em relação a alguma coisa da vida. Por que não fazemos em relação a nós mesmos? Observar, não precisa fazer questionário para os outros, porque isso vai te tornar um chato, mas observar e ver como podemos depurar alguma coisa, polir alguma aresta. Errou, vai lá, corrige na hora. E vai polindo as arestas. Isso é retificar-se todos os dias da vida. Maravilhosa estratégia. Vida superior deve ser serena. Deixe de se impacientar com cada coisa que lhe acontece. Não alimente expectativas cuja frustração lhe abale. Lembra da questão da expectativa? E aqui vão algumas reflexões interessantes. Se eu só espero do meu dia que eu tenha sido fiel aos meus valores durante todo ele, como um dia pode ser ruim se eu consigo fazer isso? Ou seja, eu só esperava isso, que eu não traísse a mim mesmo. Bom, choveu ou fez sol, as pessoas foram delicadas ou indelicadas comigo. Se eu fiz isso, o dia cumpriu perfeitamente com as minhas expectativas. A única coisa que pode me trazer tristeza é que eu traia a mim mesmo. Quando faço isso, aí sim, tenho que parar, analisar o que foi que deu errado para evitar que continue a se repetir. Mas as circunstâncias que não estão sob nosso alcance, que a gente procura fazer o melhor por elas, dando o nosso melhor, as oscilações das circunstâncias não podem nos afetar, não devem. Nossa próxima reflexão: como posso ficar impaciente se a minha expectativa é só de que eu mesmo faça a minha parte da melhor maneira possível, aceitando que cada um faça ou não faça o que quiser com as suas partes? Entende isso? Eu fui para o meu trabalho. Bom, os meus amigos, um faltou, o outro fez o trabalho mal feito. Bom, eu fiz o melhor que pude. Aqueles que estejam querendo uma referência, eu garanto para você que tem mais gente querendo referência do que você imagina. Esses vão ser influenciados por mim. Outros vão continuar a sua trajetória. Existe uma coisa chamada lei do karma, segundo a tradição oriental, que diz que cada ação traz uma reação. Eu prossigo fazendo o meu melhor, e aqueles que se espelham em mim provavelmente vão crescer também, portanto eu faço o melhor que posso por eles. E aqueles que se recusam a isso, vão ficando pelo meio do caminho enrolados com seus defeitos até que possam ter a disposição de resolvê-los. Mas fazer o meu melhor garante que as minhas expectativas estejam cumpridas, elas não podem ir além disso. Não posso querer dar uma de controlador do universo na força. Eu posso educar o máximo de pessoas que eu puder através do meu exemplo. E se quiserem mais do que isso, através das minhas palavras.
se quiserem mais do que isso através da minha orientação. Agora, se não querem nada e querem trilhar as suas próprias trajetórias com seus erros, com os seus problemas, o que eu posso fazer? Simplesmente aceitar o que é próprio de cada um e continuar o meu caminho. E a última frase dessa série, dessa nossa 10ª ronda: devo ser homem de bem a despeito do que fizerem ou disserem. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura repetissem. A despeito do que fizerem ou disserem, devo ser esmeralda e ter essa cor. Aqui eu coloquei o exemplo mais bizarro. Já falei para vocês que eu sempre busco exemplos que possam ficar na nossa memória. E esse aqui é um dos mais bizarros de todos. Imaginem o que eu coloquei como reflexão. Imagine alguém que um cão late para ele na rua e essa pessoa late de volta para o cão. Evidente, isso é ridículo, né? Mas é uma boa imagem para a gente entender o que eu quero dizer. Isso, além de ser ridículo, não deve ser feito por uma razão muito simples. Eu sou humano e ele é cão, ou seja, humanos não latem, cães latem. Portanto, não tem por que eu descer ao nível dele para respondê-lo. Ele tem a experiência dele, eu tenho a minha. Por muito que o animal esteja ameaçador, ele não pode reduzir um ser humano à condição de cão, pois isso não lhe corresponde. Se ele estiver bem preso, não puder te atacar fisicamente, psicologicamente ele não pode te afetar. O nível de linguagem, o nível de expressão dele não é o seu, é outro mundo, é outra esfera. Por que então deixo que pessoas com comportamento brutalizado, às vezes com um comportamento mais animalizado do que o de um cão, desumano, me reduzam ao nível de consciência delas? Eu não estou seguro de quem eu sou? Vejam, eu não faço esses absurdos em relação ao cão, porque eu sei que ele é cão e eu sou ser humano. Mas muitas vezes, sob a forma humana, pode haver um momento na vida daquela pessoa onde ela se expresse pior do que um cão. Ela pode estar totalmente brutalizada, totalmente animalizada naquele momento. Eu não posso descer ao nível dela, porque eu tenho que ter uma identidade do que eu sou e do que ela é. Tá? Senão, vou ser arrastada por todas as circunstâncias. Até o vento vai me irritar e eu vou começar a brigar com o vento. A identidade nos protege de querermos reagir à altura da ação. Seremos eternamente reativos na vida e nunca ativos. Várias pessoas estão nos perguntando quando haverá uma nova abertura de turma dos 4 degraus. E eu já aviso para você, será nessa próxima segunda-feira. Como eu comentei na primeira aula, vamos iniciar uma nova turma da formação completa, com muitas horas de aula sobre os seguintes módulos: agenda estoica, administração do tempo, técnica de estudo e a arte de preparar apresentações. Será um curso online e uma formação bem completa sobre esses 4 temas. Depois passaremos mais detalhes a esse respeito para vocês. Por enquanto, vamos nos concentrar nas reflexões que estamos fazendo essa semana, que com certeza podem gerar várias transformações. Então, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula falarei sobre a responsabilidade. Lembre-se de deixar as suas dúvidas, comentários, pois eu buscarei responder a todos. Nós nos encontramos na sexta-feira. Até lá!